Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um momento de reflexão bíblica. E eu digo a você que agora está assistindo essa transmissão, mas vai ver depois de gravada, que você pare um pouquinho, analise, não é? Tudo que vai ser dito. Nós hoje teremos uma reflexão sobre dois personagens bem curiosos da palavra de Deus, bem interessantes, e que vão ensinar para a gente muito sobre aquilo que nos motiva a ir a Jesus. Então fique com a gente e participe conosco desse período de reflexão bíblica e com certeza você não vai se arrepender. Sejam muito bem-vindos todos os que estão iniciando, estão entrando agora para a transmissão ao vivo. Que Deus abençoe a todos, guarde cada um de vocês, coloque mesmo no coração de cada um a alegria e a satisfação de ter o Senhor como Salvador. Queridos, nós nesta noite meditaremos sobre dois personagens que nos ensinam bastante sobre como nós precisamos encarar o nosso dilema, o nosso problema. Mostra também, vão ensinar para a gente que precisamos analisar que, em boa parte das vezes, nós precisaremos de um empurrão para que nos cheguemos, nos aproximemos mais do Senhor. E a gente vai analisar cada detalhe desse esta noite, e eu convido você a ter o coração aberto, a mente também aberta, ensinável, para que nesta noite nós aprendamos um pouco mais da palavra do Senhor, refletindo, meditando nesse texto tão precioso. E eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo neste momento, para que Deus nos conduza no caminho dele, na presença dele. Seja bem-vindo, Vaguinho. Prazer ter você aqui, meu querido. Regina, Tiago, Séfora. Vamos orar, queridos? Convido você a fechar os olhos e a orar comigo neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor sempre concede a nós oportunidades para que a gente aprenda mais do Senhor. E a gente precisa lançar mão desses momentos para que a gente consiga progredir na fé cristã. Que essa nossa caminhada não seja marcada apenas pela bandeira da fé, pura e simplesmente, como se hasteássemos essa bandeira, mas que ela não fizesse qualquer sentido para nós, mas que seja marcada a nossa caminhada cristã por uma vida entregue nas tuas mãos, por um coração aberto, tocado e transformado pelo Senhor, e que tudo o que nós vivemos e fazemos demonstre isso, que seja uma prova real de que o Senhor habita em nós e de que nós temos entendido a tua mensagem. Então, Pai, fale ao coração de cada um, nos guie durante todo este momento de reflexão bíblica e que o Senhor mesmo nos ensine. Essa é a oração que eu faço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão nesta noite, para que todos aqueles que forem chegando possam também ter em mente aí, também fixado na tela, qual é o texto. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor nesse que é o texto da nossa reflexão desta noite. Então vamos lá, Mateus 9, versos 18 a 26, tá bom? Mateus 9, versos 18 a 26. E depois de você ter aberto a Bíblia, permaneça com a Bíblia aberta, porque nós vamos pensar, meditar. A nossa reflexão é baseada nesse texto, tá bom? Então, fique com ela aberta. E a palavra do Senhor diz assim: Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso,
uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amém, queridos? Esse é um texto bastante conhecido, um texto que fala sobre a cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia que não se curava. Fala também da cura da filha daquele líder da sinagoga, o Jairo. E é um texto que mostra para nós duas realidades, dois personagens que viviam uma situação bastante diferente em alguns aspectos e que se pareciam em outros, não é? Esse texto vem para nós como aquele texto que nos chama a pensar, a refletir sobre o que tem feito, o que tem nos movido, nos feito andar, nos feito ir em direção a Cristo. O que tem nos feito pensar que precisamos dele. O texto fala sobre algo que havia em comum entre um e outro, que era a enfermidade. De um lado, no caso de Jairo, havia ali a sua filha que estava doente. O texto fala dela já morta, mas eu vou fazer uma observação aqui daqui a pouquinho. Então, a filha estava doente. E do outro lado, a gente tem aquela mulher que sofria com aquela hemorragia e que estava doente já há um bom tempo. No caso de Jairo, o texto aqui em Mateus fala sobre algo muito sucinto, não é? Mateus vai logo ao ponto. Mateus conta a história, mas ele não quer se prender muito aos detalhes. E eu até comentei sobre isso logo no início do nosso ciclo de reflexões, na segunda-feira. Então, já Lucas, até pelo seu perfil de pesquisador, de alguém que quer ter quer escrever de forma muito mais acurada, mais aprofundada, Lucas faz uma descrição muito mais completa desse evento, mas eu destaquei o de Mateus porque ele vem com informação muito mais objetiva e a partir dela a gente vai fazendo inserindo essas informações tanto de Lucas quanto de Marcos para poder aclarar mais aqui o cenário. Então, Lucas vai mostrar para a gente que esse homem que está aqui no texto se chamava Jairo e que quando ele foi ao encontro de Jesus, a filha dele estava doente, à beira da morte, mas ainda não tinha morrido. Então, aqui Mateus já chega naquele ponto e já fala: a minha filha está morta, porque Mateus quer ir logo ao ponto. No caso de Lucas, ele trabalha os detalhes. Então, quando ele vai ao encontro de Jesus, ele vai com a filha doente, uma doença que estava fazendo com que ela chegasse às portas da morte. Mas no caso daquela mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, ela já estava doente há bastante tempo. Então, pessoas que foram levadas à presença de Jesus em razão de um problema de saúde, algo que estava acabando com a vida delas. E quando eles se chegam a Jesus, se aproximam de Jesus, outro fato se torna bem interessante, que é o número 12, o tempo, não é? A filha de Jairo, Lucas diz que tinha 12 anos. Era uma garota com 12 anos, uma pré-adolescente, 12 anos. No caso da mulher com fluxo de sangue, ela já estava doente, já estava padecendo dessa doença há 12 anos. Então, você olhando para o lado, para a vida de Jairo, o líder da sinagoga, ou um dos líderes, via ali um problema que estava acometendo e levando dele
a filha de 12 anos, então os seus últimos 12 anos. Ok, Tiago, beleza, eu te chamo no final para você cantar então. Então, quando Jairo vai ao encontro de Jesus, ele vai levando os seus 12 últimos anos de vida, que estavam ali simbolizados na filha, e ele não queria perder esses 12 últimos anos da vida dele e nem os próximos. Então ele vai buscando cura para a filha dele de 12 anos. E no caso daquela mulher, ela já padecia daquela enfermidade há 12 anos e ela queria se ver livre, longe daquela enfermidade, para poder viver os próximos anos da vida dela. Então, duas pessoas que tinham ali experiências dos seus últimos 12 anos que estavam em jogo. No caso da mulher, uma experiência ruim. No caso de Jairo, uma experiência maravilhosa. A experiência de ter recebido, de ter sido pai e de estar ali há 12 anos cuidando de sua filha e de vê-la numa situação muito difícil, já à beira da morte. Quando Mateus fala sobre a filha de Jairo, fala aqui no texto dela já morta. É como se Jairo chegasse a Jesus e falasse: olha, minha filha já morreu e eu quero que o Senhor vá lá, porque eu tenho fé de que o Senhor vai curar aquela menina, o Senhor vai trazê-la à vida. E nesse caso já não seria curar, seria ressuscitar. E aí você vê que há nesse momento também uma outra questão muito interessante, que é o fato dessas pessoas terem que se apresentar a Cristo e de reconhecer que só dele podia vir a solução. Então, o reconhecimento de que só de Jesus, só da parte de Jesus, poderia vir uma resposta que seria a resposta cabal, que geraria na vida deles uma mudança completa. Então, nesta noite, feitas essas observações, eu quero pensar com vocês naquele que é o tema da nossa reflexão, que é a cura e a ressurreição em Cristo. Porque dois são os problemas aí. A gente já viu que no caso da filha de Jairo, ela acaba falecendo. Então, o milagre de Jesus ali era inclusive a ressurreição da vida daquela criança. E no que diz respeito à mulher que estava com hemorragia, haveria ali uma cura, uma transformação daquele cenário, mas através de uma cura. Então, Jesus sendo aquele que está acima tanto da morte quanto das enfermidades. Então, seja para uma questão de morte, onde parecia que não havia mais solução, que não tinha mais jeito, ou mesmo, e aí no caso da morte muito mais dramática, né, porque acabou mesmo, ali estava o fim da linha, ou mesmo para a questão da saúde, aquela mulher vivendo aquele inferno existencial, pelos 12 anos que tinha passado naquela luta, precisando também de uma resposta que nenhum médico conseguiu dar. Então eu quero pensar com vocês nesse tema, e aqui eu vou lançar a mão do exemplo dessas duas personagens do texto, para que a gente consiga entender os detalhes, aquilo que delineia a vida de cada uma delas, para que a gente possa aprender com o que o texto fala sobre elas. Quando a gente olha para a vida daquela mulher, a gente vai perceber que a vida dela foi marcada pelo anonimato, pelo enclausuramento durante aquele período de 12 anos. Porque a doença que era aquela que fazia com que ela sofresse a hemorragia, gerava a hemorragia, fazia também com que ela fosse vista como alguém que era impura cerimonialmente. Era uma mulher que estava sempre com um fluxo de sangue vindo, não é? E ela não tinha como se purificar porque a lei judaica dizia que a mulher em período de menstruação, por exemplo, estava impura. Então ela viveu impura durante 12 anos da vida dela. E com toda certeza ela não tinha abertura, não tinha espaço na sociedade para a vida social, justamente porque quem tivesse contato com ela estaria impuro e ela também poderia ser inclusive apedrejada se ela intencionalmente tocasse em alguém, se ela intencionalmente tivesse contato com alguém e fizesse com que essa pessoa ali ficasse impura aos olhos da lei judaica. E era tão sério, queridos, essa identificação
de que aquela pessoa, a mulher que estivesse com hemorragia, ela estava impura e não podia participar da vida social, ou mesmo estar próximo de outras pessoas, tocar em outras pessoas, ter esse aconchego, esse acalento, que essa vida dessa pessoa, dessa maneira, nesses termos, era também algo que fazia com que ela vivesse segregada, tanto numa questão emocional como social. E na questão emocional, a gente pode avaliar pelo menos de três maneiras. A primeira delas é que se aquela mulher que está no texto aí, que padecia há 12 anos com aquele problema, se ela fosse casada, ela estaria impura e o marido dela não poderia ter relação sexual com ela, não podia ter intimidade com ela, não podia tocá-la, não podia abraçá-la, não podia dar um carinho na forma de um abraço, de um afago, não poderia. Porque se ele assim fizesse, ele também estaria impuro. E se ela fosse casada, então ela estaria aí há 12 anos privada do relacionamento com o seu marido, de uma aproximação maior com o seu marido. Havia um problema também aí, que aqui eu abro a observação, que a mulher que estivesse nessa condição de impura em razão da menstruação ou de uma hemorragia, ela estaria também, contaminaria tudo que ela tocasse. Ela contaminaria os utensílios da casa, ela contaminaria os objetos, né, os lençóis, tudo que ela tinha. Então a casa dela seria de fato uma casa vista como uma casa impura. Pegando aí uma ideia do que está acontecendo hoje, né, com a pandemia, seria aquela ideia de que alguém que estivesse infectado pelo vírus não pudesse ter contato com ninguém. Aquela quarentena. Essa mulher vivia em quarentena há 12 anos. Muita gente hoje fala, né, não, mas eu já estou inquieto, eu estou impaciente, eu não consigo mais ficar isolado. Mas pense só na vida de uma pessoa que teve que ser forçada a viver o isolamento, o ostracismo social, à margem da sociedade, durante 12 anos da sua vida. Então, um primeiro impacto negativo aqui era na vida dela conjugal se ela fosse casada. Um outro problema também que poderia surgir ou ter surgido, se fosse o caso dela, é se ela não fosse casada, fosse solteira, ela não poderia se aproximar de ninguém e nem ter alguém que, mesmo que quisesse, não é, se casar com ela, namorar, estar junto dela, não poderia, porque ela estava impura cerimonialmente. Então, ela passou 12 anos da vida, se ela não era casada, ela podia, inclusive, ter perdido a oportunidade de se casar com aquela pessoa com quem a pessoa que ela amava. Por quê? Porque ela estava impura e essa pessoa não podia se aproximar dela. Então, esse é um outro problema. Um terceiro problema é com relação, inclusive, aos familiares. Os pais, os irmãos. Ela estava ali como alguém que não podia ter contato com nenhuma outra pessoa, não de tocar, de estar junto, porque ela estava impura. Então vejam que essa mulher vivia um cenário extremamente desgastante, fragilizava ela. Havia inclusive a debilidade natural da doença, não é? Porque ela perdendo sangue, ela com certeza sofria de anemia e estava ali já há bastante tempo com esse problema, anêmica, e inclusive, não é, apesar da tristeza, apesar do cansaço, do desânimo próprio da anemia, que a anemia causa, o texto mostra que era alguém que procurava soluções. Então aqui está uma pessoa que, apesar do seu cenário extremamente desanimador, não tinha entregado os pontos. Ela não tinha aceitado a situação, ela queria ver a situação mudada. Então, apesar das dificuldades com relação ao próprio distanciamento, o isolamento que ela tinha que ter, apesar da fragilidade física que ela tinha por conta da doença, mas ela procurou uma solução. É tanto que o texto fala que ela já tinha procurado o tratamento com diversos médicos e já tinha, inclusive,
dispensado, né, todo aquele recurso, investido aquele recurso que ela tinha, o dinheiro que ela tinha no tratamento, e não tinha tido solução. O Talmud, que é um livro, fala sobre o comportamento, as regras da época ali do primeiro século, inclusive a parte mesmo cerimonial, social, mostra que havia naquele período, segundo os líderes, 11 formas para se tratar um problema como ela tinha, né? Uma hemorragia. 11 formas de tratar. Então, se esgotasse as 11 formas, não teria mais o que fazer. Então, ela já tinha esgotado aquelas formas. Mas, apesar e depois de ter feito, né, todo aquele tratamento, continuava da mesma forma e continuava sofrendo e sofrendo muito. Um outro resultado do problema que ela tinha era a vida dela afastada das pessoas, porque as pessoas a rotulavam como alguém impura, que não podia participar da vida com os outros. Então, ela socialmente ela estava afastada, ela não era vista com bons olhos. E aqui a gente olha a própria vida dela marcada por um problema de saúde, uma enfermidade terrível, mas apesar daquela enfermidade, aquela mulher não tinha entregado os pontos. Aquela mulher não tinha desistido de lutar. Então, a gente para analisar, não é, nesse primeiro momento, a vida dela e perceber que ela também nos comunica esse perfil de alguém que não tinha desistido. O perfil de alguém que não havia aberto mão da sua vida e que estava lutando para ter algo melhor, para viver de uma maneira melhor. Então estava aqui alguém, uma mulher, sofrendo o que tinha sofrido, problemas cada vez maiores, mas que estava lutando para que o seu contexto de vida fosse mudado. Agora a gente vai analisar a vida daquele homem, que Mateus aqui não fala o nome, mas Lucas informa, né? Se chamava Jairo e era um dos líderes da sinagoga. O interessante na vida de Jairo é que, diferente da vida daquela mulher, que estava afastada da vida social, que era vista como alguém que deveria ficar isolada e que não podia ter contato com outras pessoas, e que tinha investido seus recursos na busca por uma solução, por um tratamento, e tinha esvaziado as suas reservas na busca por uma solução e não tinha conseguido. No caso de Jairo, Jairo era alguém que estava à frente da sinagoga e era visto como aquela pessoa extremamente influente, alguém muito influente na sua sociedade. Era um líder na comunidade. Ele também tinha a sua influência em outras áreas daquela sociedade. E aqui eu vou ler um trecho para vocês de um comentário que fala o seguinte: Jairo era chefe da sinagoga, um líder na comunidade. Jairo era responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade, no sábado, e pela escola e tribunal de justiça durante o restante da semana. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade. Então, aqui você veja, tem aqui na figura de Jairo um personagem que era extremamente respeitado pela sua comunidade, era extremamente influente, e os comentaristas que trabalham esse contexto, né, de vida de Jairo, como é que ele podia viver naquele período, dizem que ele era alguém que tinha bastante recurso financeiro. Então, de um lado você vê alguém que tinha muito recurso financeiro, que era muito bem visto na sociedade, que era um líder na sociedade, e do outro você vê uma pessoa que tinha esvaziado as suas reservas todas, procurando tratamento, que vivia à margem da sociedade. Então, uma primeira questão que eu quero que a gente pense aqui esta noite é que esse texto ensina a cada um de nós que o Senhor, Ele atende, Ele visita o coração tanto daqueles que vivem uma vida, humanamente falando, equilibrada, tranquila, uma vida boa, humanamente falando, como também aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que já estão sem esperança, porque já se esgotou toda a esperança deles, e que estão
sendo vistos pela sociedade como pessoas que não são mais bem vistas e não são mais aquelas pessoas que encontram espaço, um bom espaço na comunidade. Então, seja para uma ou para outra, o Senhor é a solução. O Senhor é quem vai ao encontro, o Senhor trabalha, o Senhor transforma esses contextos de vida. Então, quer seja aquele que tem recurso como o que não tem recurso, o que é bem visto na sociedade como aquele que não é bem visto, o Senhor transforma a realidade de qualquer um deles. Então aqui é a primeira questão que a gente precisa levar em consideração. Uma outra questão que eu quero que a gente pense nesta noite é que os dois, apesar de terem essas diferenças em relação ao status na sociedade, ao recurso financeiro que tinham, à própria situação de vida, os dois precisaram ir ao encontro de Jesus. Então, eu quero que você pense aqui que há muitas razões na nossa vida, no nosso cotidiano, que podem nos levar a Cristo. Há muitas razões. No texto, a gente vê que o que fez com que aquelas pessoas fossem ao encontro de Jesus foi um problema de saúde. Um problema de saúde, algo que estava ali na porta batendo, que não tinha jeito de resolver. No caso da mulher, procurou solução, procurou um tratamento, não teve como. Se seguir a ideia do Talmud, ela procurou pelo menos 11 formas de resolver o problema. Quem sabe 11 médicos diferentes, 5, 6, mas procurou em diversas pessoas a solução, não encontrou, gastou o seu dinheiro todo. No caso de Jairo, Jairo já chegou para Jesus pedindo que Jesus fosse curar a filha, e a filha acabou morrendo naquele meio tempo. Então, a enfermidade, a morte, fez com que aquelas pessoas fossem ao encontro de Jesus. Então, as razões para nos levar aos pés de Jesus são muitas, são inúmeras. Mas o que há de mais interessante nisso é que esse momento de fragilidade na vida deles não foi um momento que fez com que eles se fechassem, se enclausurassem, imaginassem que não havia mais jeito, que não havia mais solução. Então, uma lição que a gente tira também desse trecho é que quando a gente olha, pode olhar para qualquer que seja o contexto de vida da gente, o que quer que esteja nos colocando medo, tirando a nossa paz, tirando o nosso equilíbrio, a gente precisa sempre ter em mente que quando a gente olha para Cristo, quando a gente volta a nossa confiança, o nosso amor, a nossa dependência para Cristo, a gente nós nunca ficaremos sós. Nós nunca seremos desamparados. Nunca estaremos desamparados. Então, aqui o que fez com que eles buscassem em Jesus uma solução foi o problema que eles estavam vivendo. Mas ao buscarem Jesus uma solução, eles tiveram essa solução. Se você for olhar por parte daquela mulher, ela já tinha sido deixada de lado por muita gente. Ela já tinha sido maltratada, discriminada por muita gente, pela própria condição de vida dela, pelo que ela tinha que carregar nas costas, aquela pecha de que ela era impura e de que ela não podia ter contato com outras pessoas. Então, ela já tinha sido colocada de lado por muita gente, ela já tinha se tornado invisível para muita gente. E quando ela se aproxima de Jesus e ela toca no manto de Jesus, ela assume um risco. Mas porque ela via em Jesus a solução para ela. E qual era o risco que ela corria? Ela não podia tocar em outra pessoa. Ela não podia tornar outra pessoa impura. Ela estava ali, viu Jesus, queria que Jesus curasse a vida dela, mas quando ela tocou, apesar de imaginar que ela não seria identificada, ela tocou no manto de Jesus. Ela imaginava o seguinte: eu vou ser curada, que eu tenho fé de que só tocando eu já vou ser curada, mas ninguém vai saber. Mas se alguém souber, eu posso morrer. Então, aquela ideia, porque se ela contaminasse, se ela tornasse alguém impuro, inclusive um mestre, alguém tido como um líder tão importante como Jesus era, ela seria naturalmente morta se Jesus não interviesse. Então, quando a gente olha para essa cena, a gente vê que, olhando para
as possibilidades que ela tinha, que era de cura, mas também do que ela podia sofrer de ter se aproximado, por ter se aproximado de Jesus, ela abraçou aquele desafio e disse: eu vou ficar junto dele, eu vou tocar nele. E Jesus não a colocou de lado, Jesus não a desprezou. E é tão interessante que lá em Lucas fala que a única pessoa que tocou de forma diferente em Jesus foi aquela mulher. Porque ela tocou com fé. O toque dela foi um toque intencional, foi um toque que tinha um objetivo e ela tocou com fé. Ela olhou para aquela situação e disse: eu não vou deixar que ele passe, que ele vá embora sem que eu consiga a solução para a minha vida, para o meu problema. Queridos, avaliando tudo o que podia acontecer com aquela mulher, a gente vê que ela entendeu as possibilidades, ela entendeu o risco, mas mesmo assim ela se aproximou e esteve com Jesus. Quantas pessoas hoje não deixam de estar com Jesus, de se aproximar de Jesus, de ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque elas pensam: o que dirão de mim? O que pensarão de mim? Eu me lembro de um fato bem interessante que aconteceu comigo na minha época de adolescente. Na escola, na época de adolescente, eu sempre levava um violão, né, para tocar no intervalo das aulas. E a gente sempre reunia os colegas, tal, fazia rodinha e ficava ali cantando no intervalo. E nesse meio tempo eu já estava indo, já tinha começado a ir para a igreja e tudo mais, né? E aí quando chegou num ponto, eu já indo à igreja e eu indo para a escola levando o violão, e toda vez que a gente se reunia, as músicas que eu tocava, e tinha um outro amigo que era da igreja católica, que tocava contrabaixo na igreja católica, ele tocava o violão junto comigo, e a gente sempre tocava as músicas da época, né? Músicas do dia a dia mesmo, e não tinha nada a ver com música da igreja, com música que tivesse uma mensagem de evangelização, nada disso. E Deus foi me incomodando meu coração, porque eu não queria falar com o pessoal para que a gente tocasse alguma música que tivesse também uma mensagem bíblica, porque eu tinha receio deles não quererem mais que eu estivesse ali com eles. Então esse era um receio que eu tinha. E Deus foi incomodando meu coração, incomodando, e trouxe à minha mente de que se eu me envergonhasse dele, ele se envergonharia de mim. Então, quando foi um dia, eu levei o violão para a escola, mas já levei decidido, né? Eu falei: não, hoje eu vou agir diferente. E aí, quando a gente reuniu todo mundo, tinha muita gente. Aí eu cheguei e disse: olha, pessoal, Juliano, toca aquela música de fulano. Aí eu falei assim: olha, a partir de hoje eu só toco música de crente. Eu usei a expressão crente porque eu sabia que era bem pejorativa, né? E eu sabia que aquilo ia fazer com que as pessoas pensassem assim: não, e não tem dúvida, ele é crente, ele é uma pessoa que crê em Deus. E que está em alguma igreja servindo ali a Deus e tal. Então, quando eu falei isso, eu falei porque eu sabia que eu tinha que me posicionar. E naquele momento, alguns disseram assim: ah, não, mas então você não vai querer tocar outra música, não? Só vai tocar música de crente? A gente tinha bem uns 60 adolescentes ali, né? E aí eu disse: uns 20 e poucos saíram, foram para outro lugar do pátio. Mas o restante ficou. E o restante disse assim, né? Alguns disseram: olha, eu já fui da igreja, eu me lembro de uma música tal. Aí, você sabe tocar? Eu falei: sei. Aí a gente começou. E eu comecei a tocar aquelas músicas e a gente começou a cantar. Daquele grupo que estava comigo ali, boa parte deles foi para a igreja comigo. A gente acabou formando um grupo muito grande na primeira igreja presbiteriana de Eunápolis, justamente em razão dessa aproximação. Outros jovens também tomaram uma postura parecida e começaram a levar jovens para a igreja, adolescentes para a igreja, e a gente acabou tendo um grupo muito grande. De um ano para outro a gente passou de 20, 25 jovens adolescentes para mais de 100. Então, avaliar a vida, às vezes a postura nossa, aquela visão nossa sobre a realidade, como a gente tem que encarar isso, faz diferença, queridos. Aquela mulher olhou para Jesus e disse: olha, se eu me aproximar e tocar nele, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: ela é impura.
e elas vão fazer algo comigo, podem até me matar. Eu já estou isolada. Mas, apesar de sofrer qualquer que fosse a sanção, ela quis estar junto de Jesus. E ela se aproximou, ela tocou, apesar do que pudesse acontecer com ela. Então, estar com Jesus, apesar dos pesares, é a grande ordem que nós temos. Então, se aproxime do Senhor. Ainda que você pense, o que vão pensar de mim? O que dirão de mim por estar agora junto do Senhor? Deixem pensar o que quiserem pensar, porque o Senhor é mais importante. Então, o que fez aquela mulher se aproximar? Problema de saúde. No caso de Jairo, Jairo estava com a filha já prestes a morrer, e o que acabou acontecendo mesmo, ela morreu. E Jairo tinha outros problemas, tinha outras situações que impediam ele até de ir para perto de Jesus e de pedir um auxílio a Jesus, de se humilhar diante de Jesus. Jairo era alguém que liderava a sinagoga, era um dos líderes. Naquela época, naquela altura do ministério de Jesus, já havia ali um conchavo, né, entre os líderes dos judeus, entre os fariseus, entre os herodianos, uma busca por matar Jesus, por arrumar algum pretexto para que pudessem matar Jesus. Os líderes da sinagoga já não estavam mais abrindo as portas para que Jesus pregasse naquelas sinagogas, Jesus anunciasse ali a mensagem. Então, tinha toda uma restrição. Mas na hora que Jairo viu a filha à beira da morte, Jairo não quis avaliar mais nada. Ele pensou, a única pessoa a quem eu posso recorrer nesse momento é a Jesus. Ainda que todos os outros me recriminem, mas eu vou ao encontro de Jesus. E essa atitude dele de ir ao encontro de Jesus e de se humilhar, o texto diz que Jairo se humilhou diante de Jesus, apesar de ser uma pessoa extremamente importante. Jairo se humilhou diante de Jesus em atitude de reconhecimento de que diante de Jesus ele não podia ter um comportamento diferente daquele. Ele tinha que se humilhar. Ali estava aquele que tem todo o poder. Então ele se humilhou diante de Jesus, diante de todo mundo, e pediu, Senhor, cure a minha filha. Lucas fala que ele primeiro pediu a cura, e lá em Lucas mesmo diz que nesse meio tempo, enquanto Jesus disse, vamos lá, e Jesus estava indo para a casa de Jairo, Lucas detalha isso, no caminho a mulher com fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus. E aí Jesus para. Imagine a aflição de Jairo. Imagine você. Eu fico me colocando no lugar de Jairo. Porque pensa só, você está com seu filho em casa, ou sua filha, que está à beira da morte. E aí você vai ao encontro de Jesus, aquela multidão toda ali, às vezes assim você chega, e aí você fala, Senhor, vamos lá em casa, porque minha filha está morrendo. E aí Jesus fala, bora. E aí quando vai naquela caminhada, daqui a pouco alguém para Jesus no meio do caminho, e Jesus fica perguntando, quem foi que me tocou? Imagine a aflição de Jairo, de ver assim, não, Senhor, deixa quieto, Senhor, quem tocou o Senhor, eu não sei, mas minha filha está morrendo, vamos logo. Jesus, apesar de ter que atender Jairo, Jesus para no meio do caminho para atender aquela mulher. Então imagine a aflição de Jairo. E na hora que, enquanto Jesus está ali atendendo aquela mulher, que cura aquela mulher, chega uma pessoa e bate no ombro de Jairo. A gente pelo menos imagina que foi assim, né? Jairo, não continue, não precisa ficar tomando o tempo do mestre não, porque não tem mais jeito, sua filha morreu. Imagine o choque para Jairo na hora que ele ouviu que a filha dele tinha morrido. E ele pensando, Jesus estava aqui comigo até agora e essa mulher começou a falar aqui, agora minha filha morreu, não deu tempo. Então aquela imagem de que tudo tinha se acabado. Então para Jairo era mais crítico ainda, a situação era mais crítica. E Jesus olha para Jairo e na hora que dão essa notícia a Jairo, e que com certeza Jairo desaba, porque Jairo pensa, acabou, não tem mais jeito, minha filha já morreu, agora eu vou voltar para enterrar. E aí Jairo, triste, desolado, Jesus olha para Jairo e diz, pode ficar tranquilo, porque ela não está morta, ela só está dormindo. E Jesus caminha para a casa de Jairo. Eu imagino que Jairo estava ali já todo para baixo, todo triste, já em luto, caminhava em luto já. E aí quando Jesus chega na casa, estavam os flautistas,
aquela situação toda, até porque em Israel o costume para enterro, para velório, é diferente, né, do costume nosso. Lá, pelo menos naquela época, as famílias também contratavam, inclusive, mulheres chamadas carpideiras para que elas chorassem. Eram choradeiras profissionais e se chamavam carpideiras. Então, elas chegavam lá e choravam o período do velório todo. E também havia música, né? Que era um período ali de despedida e tal. E quando Jesus chega, Jesus fala com todo mundo para sair e diz, olha, ela está dormindo apenas. O texto diz, inclusive lá em Lucas, que as pessoas começaram a rir, inclusive as carpideiras. E tem algumas pessoas que pensam assim, não, mas como é que o povo estava chorando por causa da perda da menina e de uma hora para outra começaram a rir? É porque havia, inclusive, ali pessoas que eram profissionais do choro, né? Estavam ali para chorar profissionalmente. Então podiam transitar aí entre o choro e o riso de forma bastante fácil, porque era a profissão delas, elas ganhavam para aquilo. Então, Jesus chega, todo mundo se afasta e Jesus pega aquela menina pela mão e entrega aos pais viva. Então, num contexto em que a dor pela possibilidade da perda, da morte, fez com que Jairo fosse ao encontro do Senhor e que depois se torna realidade, se configura como algo real a morte daquela menina, mas mesmo assim a situação não foi perdida. Então Jesus mostra o poder dele tanto sobre a morte como sobre a enfermidade. Queridos, esse texto traz para a gente várias lições, e eu falei sobre algumas delas aqui. E a gente precisa perceber que qualquer que seja o motivo, aquele que nos impulsiona a ir ao encontro de Jesus, a gente precisa ter certeza na mente e no coração de que qualquer que seja o momento que formos ao encontro de Jesus, Ele nunca vai nos deixar de lado. Ele nunca vai nos deixar sem resposta. Qualquer que seja o contexto, esse contexto pode ser mudado, pode ser alterado. O que o Senhor requer de nós é o que o próprio texto mostra, que é a humilhação diante dele, uma atitude humilde. Nós devemos chegar diante do Senhor como aqueles que estão pedindo uma intervenção, mas se colocam como servos, estão ali como servos do Senhor. Não como aqueles que se aproximam de Deus dando ordens, como se Ele fosse o nosso subalterno, mas chegando diante dele como servos que nós somos. E nos colocando como pessoas que estão na posição humilde, de que precisam do Senhor. Ele também requer de nós uma fé que não seja fingida. Ali a gente viu dois personagens que demonstraram uma fé genuína, autêntica. Um requisito para um milagre, para uma intervenção de Deus, aquilo que transforma um cenário, é a fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Então, quando eu vou ao encontro do Senhor, eu tenho que acreditar que Ele existe, que Ele vai mudar aquele cenário, e ainda que Ele não mude o cenário, mas Ele vai me ajudar a continuar enfrentando todos os problemas. E não há nada melhor do que ter uma resposta de Deus. A resposta dele sendo sim, não ou espere, é a melhor, porque vem de Deus. E a gente também perceber que o Senhor requer de nós uma atitude em que a nossa fé não seja uma fé enclausurada, não seja uma fé escondida, mas seja uma fé pública. Veja que tanto Jairo quanto aquela mulher professaram a sua fé publicamente. Tanto um quanto o outro. No caso da mulher, eu já falei, havia ali muita coisa em jogo, no sentido até dela poder ser morta, apedrejada, porque ela teria tocado em Jesus e ela, como impura cerimonialmente, ela teria tornado Jesus impuro também, teria que passar pelo ritual de purificação e ela poderia ser morta, poderia ser menosprezada por Jesus como um líder de Israel, se ele assim fizesse. Então, mas aquela mulher publicamente expôs a fé dela, porque num primeiro momento tentou passar despercebida, até para não denunciar a sua presença, mas quando Jesus questionou quem foi a pessoa que tocou nele, ela demonstrou publicamente a sua fé. E no caso de Jairo, apesar de
tudo que ele podia perder em Israel, como líder em Israel, como uma pessoa influente, mesmo assim, ele abriu mão de tudo isso e expôs publicamente a sua fé de que Deus, de que Jesus poderia mudar a situação da filha dele. Então, o Senhor requer de nós não uma fé escondida, não uma fé enclausurada, mas uma fé pública, um testemunho vivo. Se nós nos envergonharmos de Jesus e de Deus em nossos dias, Ele se envergonhará de nós diante de Deus Pai. Então, queridos, que Deus aplique em nós essa palavra e que nessa nossa busca pela solução de problemas, por respostas de oração, que nós tenhamos no coração e na mente a certeza de que o Senhor requer tanto a humildade quanto a fé, quanto uma fé pública, uma demonstração pública da nossa fé nos nossos dias, porque isso faz parte da nossa vida com Deus. Então que Deus te abençoe e que você consiga a resposta de que tanto você precisa na presença do Senhor, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe a todos. A gente sempre, no final de cada transmissão, de cada reflexão nossa, a gente tem um momento, né, em que a gente faz uma pergunta sobre a reflexão da noite anterior. E quem acertar, quem for o primeiro a acertar, leva um livro, né? Hoje vai ser uma Bíblia. A Bíblia foi doada por Neide e Moselan. E quem acertar hoje essa pergunta vai levar a Bíblia, uma Bíblia na nova versão internacional. Mas antes de chamar Adriano, presbítero Adriano, eu vou chamar Tiago para que Tiago cante, né, aquela canção que ele disse que tem a ver com a reflexão, para que ele possa louvar a Deus neste momento. Então, Tiago, eu vou chamar você aqui pelo de Regina, tá bom? Já estou chamando aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite, igreja. Fique à vontade. Amém. Essa música trata exatamente desse momento que a mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus e percebe que em Jesus ela vai poder ser curada. Nós possamos buscar o nosso Deus da mesma maneira que ela buscou, para que nós possamos também sentir o poder dele em nossas vidas. Amém? Sim. Todos queriam seguir, olhar e escutar sua voz. Chego perto. Oi. Eu acho que é bom baixar um pouquinho o volume do seu, porque tá dando aquela microfonia. Eu acho que é por causa do volume do seu. Certo. Veja aí. Vamos ver se é isso. Tá melhor aqui? Beleza. Acho que agora vai. Pronto. Todos queriam o seguir, o olhar e escutar sua voz. Eu me aproximo e é grande a multidão. Acho que ele nem me nota, mas pode me curar. Chego bem perto e me arrisco a tocar sem que me veja a mão. Pego em suas vestes e sinto a vida em mim. Todos o tocam, mas percebe que o toquei com fé. Se eu somente tocar, vou receber seu poder. Se eu somente tocar, tudo em mim vai viver. Se eu somente tocar, sei que vai me perceber, pois vê o meu coração em meio à multidão. Se eu somente tocar, vou receber seu poder,
Se eu somente tocar, tudo em mim vai viver. Se eu somente tocar, sei que vai me perceber. Pois vê o meu coração em meio à multidão. Se eu somente tocar. Amém. Amém, Glória a meu filho. Bênção. Muito obrigado pela oportunidade, meu querido. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe você também, Regina. Obrigado aí pela participação. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Vou chamar agora aqui Adriano. Para fazer a pergunta, para a gente poder ver quem vai ganhar essa Bíblia, né? Nova versão internacional. Amém. Graça e paz. Seja bem-vindo. Fique à Boa vontade. noite, graça e paz a todos. Bem, hoje, como o pastor anunciou, né? Está até aqui dentro de um papel de presente, né? Isso é bom. É realmente um presente para a vida de cada crente, né? Ter a palavra de Deus, assim como nós temos a oportunidade de tê-la, né? Bem, vamos, sem delongas, vamos colocar aqui a pergunta de hoje, né? Relembrando, né? Que como é um livro agora diferenciado, né? Então quem ganhou pode participar, né? Só não pode participar os oficiais da igreja, né? Os pastores. Thalita, né? Thalita empolgada, mas não. Vamos aqui publicar. Bem, a pergunta é o seguinte. Eita, passou para cima aqui. De acordo com o ensino dos rabinos, o que deveria ocorrer primeiro? A cura ou o perdão? Dizer o que deveria ocorrer primeiro, a cura ou o perdão? E já explica também o porquê, né? É bom saber com a razão, né? Ó, o Catiúcia respondeu aqui, ó. Foi a primeira a responder. Ela foi rápida no gatilho. Respondeu primeiro certo. Por que é primeiro o perdão? Aí já complica mais, né? Aí complica, não. Mas ela já acertou. Pronto. Parabéns aí para Catiúcia. Benção, Catiúcia. Ganhou a Bíblia. E a gente viu ontem, né, que o perdão, naquela ideia rabínica, no ensino rabínico, de que antes da cura deveria vir o perdão, e a gente viu que inclusive o que Jesus fez com o paralítico obedeceu essa ordem, não porque ele precisava obedecer a ordem, mas até para demonstrar o poder dele sobre todas as coisas, né? E ele fez ali, perdoou, né? Seus pecados estão perdoados, e depois curou. Então, beleza, acertou. Show de bola. Bem. Meu querido, por favor, ore nesse momento, agradecendo e orando em favor do nosso país, né? Para a gente poder encerrar mais esse momento. Amém. Lembrando que, Catiúcia está devendo aí a informação sobre aquela webcam que a gente está desejando comprar, né? Para poder fazer as lives, né? Através do computador. Né? Quando chegar, nos avise aí para que a gente possa ver, né, um jeito da gente adquirir essa câmera para poder fazer essas lives. Né? Que aí pode fazer direto lá pelo YouTube, apesar de ainda não termos alcançado os 1000 inscritos, né? Amém. Que aí com a webcam a gente consegue. Oremos. Pai amado, nós, primeiramente, ó Deus, queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque Tu nos resgataste, ó Pai. Verdade. Tu, ó Deus, nos deste vida, ó Pai, vida em abundância, ó Deus. Uma vida eterna ao Teu lado, ó Deus. Ó Pai,
nós não temos nem como agradecer por tudo isso, ó Pai, que Tu nos deste, ó Pai. Não tem, ó Pai, não temos chance alguma, ó Pai, pelos nossos próprios méritos. Mas Tu nos escolheste, ó Deus, desde antes da fundação do mundo, ó Pai. Para que pudéssemos estar, ó Deus, eternamente ao Teu lado, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio, ó Deus. Ó Pai, nós queremos também, ó Pai, Te agradecer, ó Deus, por esses momentos que estamos tendo, ó Deus, de estudo da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor esteja sempre, ó Pai, abençoando, ó Deus, a vida do pastor Juliano, dando-lhe sabedoria, ó Pai, para que ele coloque, ó Deus, para nós, ó Deus, tudo aquilo que Tu tens, ó Pai, para nos ensinar a cada dia, ó Deus. E que também nós possamos ter, ó Deus, o entendimento, a sabedoria, ó Pai, para colocarmos, ó Deus, tudo isso em prática, ó Pai. Ó Deus, nós queremos Te pedir, ó Deus, também, por esse momento que estamos vivenciando, ó Pai. Que ele possa ser, ó Deus, utilizado para que o Teu nome seja exaltado, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, aprender, ó Pai, com esse momento, ó Deus, e valorizar, ó Pai, a comunhão com os irmãos, pais, possamos valorizar os momentos que poderíamos ir, mas que não fomos, ó Pai, à Tua casa, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus. Ó Pai, queremos Te pedir, ó Deus, livra a Tua igreja, Pai, dessa terrível doença, ó Deus. Que nós possamos, Pai, nós, os nossos familiares, Pai, sejam preservados, ó Pai, das consequências, ó Deus, dessa doença. Nós também queremos Te pedir, ó Pai, pelos aqueles irmãos que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, promover a cura desses irmãos. Queremos Te pedir pelos aqueles irmãos que estão desempregados, ó Pai, que eles possam, ó Deus, logo, logo, prover o sustento das suas famílias, ó Pai, através de um emprego novo, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque tudo está debaixo do Teu controle e nós temos o nosso coração alegre e confortado por sabermos disso, ó Deus. Amém. Ó Deus, fique conosco, ó Pai, nos dê uma noite de sono tranquila, debaixo da Tua paz, ó Deus. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe. Foi um prazer tê-lo aqui de novo, participando. Amém. Amém. Um abraço para você. Nas meninas aí dele. Valeu. Sim. Amém. Amém. Boa noite a todos aí. E Deus abençoe a todos. Tem uma semana, o resto de semana aí abençoado. Amém. Amém. Queridos, a gente já está no finzinho, né? A gente já está encerrando mais esse momento, mais essa live. E para aqueles que ainda não foram lá no canal da igreja, no YouTube, e não fizeram a sua inscrição, vá lá, se inscreva, divulgue o canal. A gente quer que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas e com certeza há muitas pessoas aí precisando, inclusive nesse período de isolamento, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Então, é mais uma maneira de ajudar nisso. Então, divulgue o canal da igreja e divulgue com essa intenção mesmo, de levar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor a outras pessoas. Às vezes você quer falar de Jesus para alguém, mas você não sabe como. Pegue o link, passe para essa pessoa, indique lá o canal, porque já está pronto, a mensagem está ali. Todas as reflexões que a gente tem tido estão lá. Então ela vai acessar, vai poder ouvir, vai meditar. E com certeza Deus vai falar o coração dela, porque é a palavra de Deus que nós estamos aqui expondo. Então, que Deus abençoe a todos, guarde cada um de vocês. E amanhã, com a boa mão do Senhor sobre nós estaremos juntos, se assim Deus permitir, às 20 horas novamente. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome de Jesus.